Boa noite a todos. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções. Esse projeto se chama Segundas Intenções porque ele começou em 2011, quando foi criada a Biblioteca de São Paulo, que junto com a Biblioteca do Parque Villa-Lobos constitui as duas bibliotecas estaduais da cidade de São Paulo. E esse encontro era realizado em 2011 às segundas-feiras. Depois, quando a gente passou a abrir para o público esses encontros, que eram feitos inicialmente para o público interno da biblioteca, de bibliotecários, funcionários, quando se abriu para o público, o Segundas Intenções, que acontecia às segundas-feiras, passou a ser aos sábados de manhã. E agora, durante a pandemia, a gente está realizando esses encontros online às segundas-feiras e por causa das restrições que nós temos, obviamente por conta da quarentena que aflige todo o Brasil e todo o mundo, de forma que agora o Segundas Intenções, que normalmente acontece presencialmente aos sábados, acontece às segundas-feiras, às 7 horas da noite, às 19 horas, recebendo vários escritores, e com isso a gente recupera até o título original, Segundas Intenções, né? O Segundas Intenções volta a ser realizado, pelo menos durante a quarentena, às segundas-feiras mesmo. E a gente hoje tem o prazer de receber a escritora Maria Valéria Rezende, que nos dá uma grande honra e um grande prazer de estar aqui conosco. Tudo bom, Maria Valéria? Pode se conectar aqui conosco. Tudo bom? E vocês? Estão aí? Um prazer ter você aqui. Ainda estou viva. Estamos todos sobrevivendo. Enquanto o pessoal já pode olhar para você, eu só queria anunciar que na semana que vem, pelo Facebook da Biblioteca de São Paulo, a gente vai ter um encontro com o Tony Bellotto. Depois, no dia 10, aqui no Facebook da Biblioteca do Parque Villa-Lobos, a gente tem um encontro com o Gregório do Vivier. Depois da Biblioteca de São Paulo, dia 31 de agosto, a gente tem um encontro com a Jarídia Reis. Depois, em 14 de setembro, com a Marina Colasanti, também no Facebook da Biblioteca de São Paulo. E daí, no dia 21 de setembro, a gente volta aqui para o Facebook da Biblioteca do Parque Villa-Lobos para receber a escritora Nélida Pinhon. O que significa que a gente está aproveitando a quarentena para expandir aí o nosso leque de possibilidades de entrevistar os escritores, Maria Valéria, porque nem sempre a gente tem os escritores aqui em São Paulo para participar dos encontros com o público, né? Então a gente tem a desvantagem agora de não poder fazer um encontro com tete a tete com as pessoas, mas em compensação a gente pode falar com pessoas que estão remotamente conversando conosco, como é o seu caso, que está em João Pessoa, certo? Exato, estou mais perto da África do que daí. Perfeito. E como é que você está se virando com a quarentena? Está escrevendo, trabalhando? O que você tem feito? Olha, eu estou mais atarefada do que normalmente, porque normalmente eu tenho a minha agenda, se eu vou a algum evento, alguma coisa, mas é uma vez por mês, eu não fico andando para todo lado, porque eu moro longe, né? De onde as coisas acontecem mais. Eu ando muito aqui pelo interior da Paraíba, mas é uma coisa de cada vez. Agora, o que me aflige um bocado é que, neste momento, um monte de amigos meus, amigas minhas, estão fazendo lives e eu não posso assistir, porque eu estou presa aqui. E mesmo que eu estivesse assistindo alguma outra, seria uma só. Então, a gente começa a ficar com um sentimento assim, um pouco de fracasso, mas agora eu já estou me convencendo de que é assim, vai ser assim daqui para diante, me parece. Perfeito. Descobriu-se isso. Aqui no Segundas Intenções, a gente faz um percurso pela trajetória do escritor, não apenas como escritor, mas também uma trajetória de vida, para falar um pouco da experiência, de como chegou à literatura, o que fez, no que trabalhou, qual é a formação. Mas só para já introduzir a sua obra literária, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou falar que vocês têm vários livros publicados, destacando aqui os seus romances, O Vasto Mundo, que é seu romance de estreia, depois O Voo da Guará Vermelha, que é um livro de 2005, depois o 40 Dias, que foi publicado em 2014, temos também o Outros Cantos, enfim, uma obra premiada como
por vários dos prêmios literários mais importantes do Brasil, como o Jabuti, que você recebeu pelo 40 Dias, você recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura em 2017 pelo livro Outros Cantos. Enfim, é uma obra muito reconhecida, mas que começou, de certa maneira, tardiamente. Você começou a escrever depois de ter uma experiência profissional e também uma experiência social que está ligada à sua vida religiosa. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sei que você nasceu em Santos e depois fez uma formação em letras, em educação, em sociologia, e você se tornou freira, né? Conta para nós aí como é que foi essa sua formação. Olha, primeiro eu preciso dizer o seguinte, eu não comecei a escrever quando eu publiquei o Vasto Mundo, não. Uhum. Eu nem me lembro quando eu comecei a escrever, porque eu queria ler. Eu nasci numa família que era livro para todo lado e escritores para todo lado. É mesmo? Então, eu sou sobrinha bisneta do Vicente de Carvalho, que é o grande poeta de Santos, né? Perfeito. E a gente convivia demais, os filhos dele, ele era bem mais novo que a minha bisavó, então os 13 filhos dele, a gente convivia muito com eles e com os netos e tudo, então aquilo era uma família muito... Então o tempo todo, e das minhas primas e tias, havia muitas que escreviam, mas como naquele tempo, nos anos 40, 50, mulher não tinha muita vez, né, na literatura e, em geral, circulava só o que elas escreviam. Também havia outros homens que escreviam na família. Na minha família mineira, que a minha mãe é mineira, os meus avós todos eles viviam em Belo Horizonte, e lá também tinha gente que escrevia. Eu tinha um tio-avô, não, um tio-bisavô, mas também era o mais novo de todos, funcionava como avô. Que ele era aquele tipo o filho mais novo de família de fazendeiro, que não tem mais terra para ele, então manda estudar, que é para não ficar chateando. Ele fez tudo quanto era curso que você podia imaginar e acabou como redator do Senado. Uhum. Então, o divertimento dele era escrever peças de teatro, livros de contos, publicava lá na gráfica, imprimia na gráfica do Senado e distribuía de presente para todo mundo. Eu tenho alguns livros dele porque eu fui catando assim da família, em algum sebo, em alguma coisa. Então, onde eu chegava, desde que eu me entendo por gente, eu ouvia dizer assim, já leu o último livro de tio fulano, de tia fulana, de prima cicrana? Então, eu cresci, até uma certa altura, acreditando que escrever um livro era uma coisa que todo mundo fazia na vida. Assim como você, aos 7 anos, caía os dentes, fazia a primeira comunhão, depois, com 15 anos, ia no primeiro baile de vestido comprido, naquele tempo era assim, né? Depois terminava o ginásio, ficava noiva, casava no outro ano e depois começava a ter filhinho. E depois um dia escrevi um livro. Então, eu queria ler, porque eu ficava... O que se fazia depois do jantar? Se sentava na varanda e se lia. Os 3 primeiros anos da minha vida, não. Se ouvia o rádio no escuro, porque era durante a guerra ainda. E Santos tinha blackout. Você não podia acender nenhuma luz. Então, o meu pai... Ataques, é isso? Exato. Claro, porque os submarinos alemães e japoneses estavam por ali, né? Podiam achar o porto, que era o principal alvo do Atlântico Sul, que era o poço mais movimentado de todo o Atlântico Sul, né? Até hoje então, é o porto mais importante. Até hoje. Então, a minha vida sempre foi no meio de livro, quer dizer, literatura era... O que a gente fazia depois do jantar? Quando voltou a luz, sentava-se na varanda. Quase todo mundo sabia muita poesia de cor, porque isso se aprendia na escola, né? E se diziam poemas. O meu avô mineiro, onde eu passava pelo menos 4 meses por ano em Belo Horizonte, porque naquele tempo as férias eram mais compridas. Esse meu avô, ele foi estudar Belas Artes no Rio e ele tinha que arrumar um trabalho para se manter. Então, ele arrumou um trabalho de intervaleiro de cinema, porque o Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades no mundo que teve cinema
constante, e era cinema mudo, e tinha que trocar o rolo no meio do filme, que era tudo muito primário, né? Então eles contratavam um intervaleiro. O cinema mais rico tinha um piano de cauda, chegava lá o pianista e tocava. O cinema mais pobrinho contratou o meu avô, que era muito alto, muito artista, muito bonito, muito saído, muito... E ele sabia de cor tudo quanto há, sabe? Ele sabia o Navio Negreiro de cor, Vozes da África de cor, sabia todo o Gonçalves Dias. A profissão dele durante um tempo foi ser declamador de cinema. E ele tinha uma memória incrível, ele adorava fazer isso, ele era artista de todo jeito que você quiser. Então, E a gente ficava, vovô, fala, o Auriverde pendão na nossa terra. Aí lá ia, até teve uma coisa bem engraçada comigo, que depois eu contei para a pessoa interessada, que o meu avô, ele dizia, e se um dia, ele dizendo, sei lá, um Gonçalves Dias qualquer, eu já tinha uns 10 anos, assim, ele disse, pois é, isso é que é poesia, você ouve a música da fala. Agora, esse menino Drummond fica só dizendo, tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra, tem uma pedra no meio do caminho, isso não é poesia. Aí eu tinha um dinheirinho guardado, porque eu ajudava ele na Câmara Escura, que ele era o retratista, e ele me pagava, né? Porque dizia, você está me ajudando no meu ganha-pão, então você tem direito a receber. Eu juntava esse dinheiro, aí nesse dia, foi o único livro que eu li escondido na minha vida, porque em geral não havia proibição de ler nada, eu não estava em casa. Eu saí correndo, fui num sebo, cheguei lá e pedi, olha, eu quero saber o seguinte, eu quero um livro de um poeta que diz que tinha uma pedra no meio do caminho. Primeira edição de alguma poesia do Drummond. Eu voltei, enfiei debaixo do colchão e eu lia para não chatear o meu avô. Né? Então, a minha vida sempre foi isso. Quando a televisão apareceu em Santos, começou em São Paulo, depois em Santos, eu já tinha 10 anos ou mais. E só passava raio, trovoada, não se via nada, não tinha graça nenhuma a televisão. Caía o cenário no meio da coisa, porque era tudo ao vivo. Então, a gente continuava. Ler era um negócio absolutamente... Depois, Santos era uma cidade assim com uma vida cultural intensíssima, porque era a única saída que você tinha de São Paulo para o mar. Não havia outra estrada para o mar. Ou você ia para o Rio de Janeiro para poder descer lá no mar, ou tinha uma estrada para Caraguatatuba, mas que era perigosíssima, aquela sem túnel, sem nada, assim, de pedregulho. Então, todos os paulistanos, né, que estavam ficando ricos naquele tempo, era a cidade que mais crescia no mundo, né, desciam para Santos e havia uma vida cultural imensa. Você tinha Pagu lá, fazendo o festival de teatro do estudante, que enchia o mês de julho, todo mundo ia para lá, tinha enfim, os navios que vinham com as companhias de teatro europeias, que no verão europeu vinham fazer espetáculo pela América Latina, né? Desciam no Teatro Santa Rosa, no Recife. Antes eles iam para Manaus e Belém e Manaus. Depois que acabou a borracha, veio o café, né? Cresceu, então eles iam para cá, iam parar até lá em Buenos Aires, depois voltavam. Então, em Santos tem um belíssimo teatro, tipo teatro de ópera, tudo que deve estar meio arrebentado, que é o Teatro Coliseu. Então, o pessoal tinha uma sociedade lá em Santos que as famílias eram sócias e pagavam todo mês uma coisa que era para, de alguma maneira, conquistar aquelas companhias estrangeiras de balé, de ópera, a Comédie Française, eu vi em Santos, darem um espetáculo em Santos e depois subirem para o municipal. E eu, desde criança, eu vivia nessas coisas, entendeu? Então, eu toda a vida escrevi. E eu escrevia meus livrinhos, peças de teatro eu escrevia. Eu até tenho uma que a minha tia, minha madrinha, que tem 96 anos, está com a cabeça perfeita lá em Belo Horizonte, que é para quem eu pergunto as coisas, quando eu me esqueço delas, ela guardou e me mandou um xerox, uma peça de teatro escrita por mim em 1950, em janeiro de 52. Eu tinha acabado de fazer 9 anos. Uau! Então, é engraçado, porque
Aí eu me lembrei de tudo, como é que eu fazia. Tinha Agora, conta uma... uma coisa, Escrevia. É, Eu pois não. escrevia na máquina de escrever do meu avô, encarapitado em cima de um tamborete de pintor, daquele alto, assim. É. Toda a vida fiz isso. Então, quando eu fui trabalhar com educação popular, eu também escrevi a vida inteira. Agora eu estou recuperando tudo, meus cordéis, uma história da classe operária que eu escrevi nos anos 70, porque o pessoal do movimento operário pediu, que evidentemente não tinha meu nome, né? Mas agora eu estou retomando, atualizando, porque se tornou necessário de novo essas coisas, né? Então, eu toda a vida escrevi peça de teatro, fazia novela de rádio, só que eu não publicava, porque eu estava sumida no meio do povo, no meio do campo, que era necessário para poder fazer o trabalho, né? Espera um pouquinho, vamos só fechar uma história que você disse quando você falou que era seu avô ou seu Meu tio avô, que era o intervaleiro. era o intervaleiro. Meu avô é Eupídio Lemos de Vasconcelos. Daí você foi ler o Drummond por causa Aí dele. eu li o Drummond escondido. E você Aí disse um você dia, disse que contou para o Drummond, é isso? encontrei para o Drummond, porque Como depois, você quando eu já conta? tinha... Essa história já é mais para frente, certamente, mas conta Quando eu tinha 18, de fechar. 19 anos, Ah, eu fui para o Rio de Janeiro, fui estudar no Rio, eu fiz um ano de faculdade em São Paulo e fui para o Rio, continuar no Rio, porque eu fui para a equipe nacional da Juventude Estudantil Católica, que era uma coisa enorme naquele tempo. E depois o golpe matou. uhum. Mas então, eu fui morar no Rio e eu trabalhava de manhã no escritório da JEC, né, quando eu estava no Rio, e logo depois do almoço eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, que era em Botafogo, que eu estudava na Faculdade Santa Úrsula, que é ali em Botafogo. E muitas vezes eu pegava o mesmo ônibus que o Carlos Drummond, porque ele pegava ônibus para ir toda a tarde para o Ministério da Educação. Aí um dia a cadeira ao lado dele estava vaga, eu sentei lá. Aí, a uma certa altura, eu não resisti. Eu falei, poeta, posso lhe contar uma história? Ele disse, conte, eu gosto de ouvir histórias para eu escrever minhas crônicas. Aí, eu contei essa história para ele. Aí, cada vez que eu chegava, às vezes ele chegava até a pedir para a pessoa que estava ao lado se podia mudar para outro lugar, e ele me falava, vem cá, minha leitora clandestina. E, por incrível que pareça, eu nunca consegui levar o meu livro, porque ele era a primeira edição, então embrulharam tudo, esconderam, porque era uma preciosidade, e eu não tinha tempo de ir para em Santos para pegar o livro, para levar, para ele autografar. E eu não tenho o autógrafo dele nesse livro, que está guardado lá com os meus irmãos também. Ele escreveu uma crônica sobre essa história ou não? Não, acho que não sei, não me lembro, acho que não. Que eu Tá bom. saiba, não. Vamos Mas pesquisar era engraçado. nos mundianos. Hã? Vou pesquisar nos arquivos do Drummond para saber se tem uma crônica sobre uma menina Mas não, eu acho que não tenha. Se ele tivesse feito, eu saberia, né? Eu acho. Perfeito. E daí que você foi estudar, quando chegou a idade de entrar na universidade, na faculdade, você fez o quê? Eu fui para São Paulo, Uhum. porque lá em Santos só tinha uma faculdade de Direito e eu não queria ser advogada. Aí eu fiquei na dúvida, era engraçado, porque eu tinha interesse por tanta coisa, né, que eu não sabia. Eu tinha uma lista de 8 faculdades que eu gostaria de fazer. Aí foi quando apareceram aqueles testes vocacionais, que era um negócio americano. Aí apareceram umas pessoas oferecendo nas escolas fazer teste vocacional. Aí eu pedi, meu pai, por favor, me deixa eu fazer um teste vocacional para eu saber o que eu vou fazer, porque eu estou louca. Aí papai, eram uns 20 reais, sei lá, como se fosse hoje, você pagava 20 reais. Aí papai me deu dinheiro, eu fiz. E aí o resultado foi 16 coisas que eu poderia fazer, que eu tinha aptidão, me atrapalhou mais. Aí, no fim, eu cheguei à conclusão, quando eu vi os currículos das coisas, que o curso de pedagogia, para mim, era o que mais me servia. Porque a pedagogia, antigamente, era ela muito ampla. Você tinha de tudo no curso de pedagogia. Por quê? Porque você ia formar os professores da escola fundamental todinha, né? Então, eu acabei fazendo pedagogia, que era ótimo, te dava uma introdução a tudo que você quiser, né? De literatura, de teatro, de tudo, de tudo. Psicologia, enfim,
foi bom para mim, filosofia, sociologia, tudo. A partir daí, eu continuei fazendo pedagogia, mas eu já tinha feito, como eu queria trabalhar, a gente era muita criança lá em casa, muita gente, e meu pai era médico, médico daquele tempo era pobre, né? Que atendia todo mundo, chamou, vai, não pergunta se pode pagar. Aí eu descobri que eu já falava francês, porque desde criança, na casa da minha avó, falava francês, então pronto, eu nem lembro de aprender francês. Aí eu entrei nos 2 últimos anos da Aliança Francesa e fiz aquele exame da Universidade de Nancy. Até tem gente que diz que eu fui para o exílio e fui me formar em letras em Nancy. Não teve nada disso. Eu me formei com os professores que vinham de lá examinar a gente, né? E fiz os exames. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já tinha uma licenciatura em francês, o que me permitia dar aulas, né? Eu não conseguia muito facilmente dar aula, dava aula particular, porque eu tinha a cara de criança, então ninguém acreditava, ninguém ia me empregar em escola nenhuma, né? Perfeito. E quando que a sua vocação religiosa se manifestou e você resolveu entrar para... Olha... Você entrou para a congregação de Nossa Senhora das Cônegas de Santo Agostinho, é isso? Em 1965. 65. Mas a minha decisão já foi tomada antes. Porque, olha, eu sou a irmã mais velha de 6. Certo. Eu fui criada de uma maneira assim, com interesse pelo mundo inteiro. Então, eu vi quando eu terminei o ginásio, que eu fui fazer o curso normal, depois fui para fazer a pedagogia, eu vi as minhas colegas que pararam quando terminou o ginásio. Algumas iam fazer um curso de esperar marido lá na Suíça, depois voltava, não sei o quê, e casava e já tudo cheio de filhinho, presa em casa, quer dizer. Eu não queria isso. A minha geração foi a primeira geração, praticamente, de mulheres que decidiram, primeiro, desfazer casamento ruim. Porque até aquele momento ali, você ser uma mulher, o que se dizia era uma mulher largada, porque sempre se supunha que era o marido que largava a mulher, não era a mulher que decidia nada. Então, era uma situação muito difícil de se viver. Então, a minha geração foi a primeira que enfrentou essa barra aí, e, evidentemente, como os homens não pagavam a pensão direito, elas foram para o mercado de trabalho. Então, era um momento de uma enorme mudança, entendeu? Minha adolescência foi vivida nos anos 50. Não dá para explicar, para quem não estava lá nos anos 50, o que era de ser adolescente nos anos 50 no Brasil, sabe? Era uma agitação danada, uma vontade de fazer coisas novas, estava tudo aparecendo. E eu queria andar pelo mundo, entendeu? E naquele tempo, ainda, se perguntava assim, quando uma menina ficava mocinha e era católica, como era a maioria naquele tempo ainda, as pessoas perguntavam, então, você já sabe se você quer casar ou quer ser freira? Aí, sabe essa pergunta que hoje não passa pela cabeça de ninguém fazer, né? Eu ficava pensando, eu achava uma coisa assim, eu já sabia como era, entendeu? Eu queria ir para o meio do mundo. Então, a ideia de ser missionária, depois eu era militante da Juventude Estudantil Católica, com fé, e engajada com o Evangelho. Realmente, a gente tinha uma mística muito forte, que foi assim um pouco precursora da teologia da libertação. Então, o próprio Gustavo Gutierrez, que criou esse termo, ele diz no prefácio do primeiro edição da Teologia da Libertação, que ele estava sistematizando o pensamento da Juventude da Ação Católica da América Latina, que ele tinha sido assessor, etc. E, de fato, a gente estava aí. Então, para mim, foi um caminho natural, do qual eu nunca me arrependi. Então, tem uma coisa que
paradoxal ou irônica, né? Mas assim, em geral, na cabeça das pessoas, uma mulher que se torna freira, ela está se retirando do mundo. Para você foi o contrário, porque Ao contrário. O casamento para você representava um congelamento da vida, ao passo que a Exatamente. missionária fez você percorrer vários países, né? Porque a sua Exatamente. experiência passa a ser muito rica sob todos os aspectos, do Claro. aspecto social, político e no aspecto geográfico também, porque Também. você vai E acabar literário. percorrendo vários lugares do Brasil e do mundo em função do É. seu trabalho missionário. Como é que foi isso? Assim, por que lugares você começou a transitar e por que você saiu do Brasil em dado momento? Olha, não, na verdade, eu nunca saí do Brasil. Ou seja, eu nunca disse, eu vou me embora do Brasil. O Uhum. que acontecia é o seguinte, bem, como eu já falava francês, depois falava espanhol também, porque em Santos você aprendia as outras, sabia italiano, entendia italiano, e o dia que eu tive que falar, eu comecei a imitar italiano e deu certo, entendeu? Uhum. Então, depois eu aprendi inglês, eu sabia ler em inglês, não sabia falar, aí eu acabei ouvindo a BBC para aprender a dizer o que eles estavam dizendo. Então, o fato de eu saber várias línguas também me fez... A minha congregação é uma congregação internacional, que naqueles primeiros anos 60 estava fazendo, possibilitada pelo Concílio Vaticano II, que tinha aberto uma função de possibilidades, recuperando a sua vocação primitiva, que tinha sido estreitada pelo Concílio de Trento. Então, tinha vários encontros internacionais e o pessoal me convocava justamente porque eu tinha facilidade de fazer tradução para andar para qualquer lugar. Então, em 69, eu passei meses na Europa, depois voltei, ainda dava para voltar. Maria Valéria, um instantinho só que acho que o seu som sumiu. Pronto, voltou. Quando foi no fim de 71, a situação estava muito complicada aqui no Brasil, né? E eu tinha ajudado. A gente tinha que fazer isso, esconder o pessoal que estava correndo perigo de vida. Agora, onde isso? Onde que você estava antes? Em São Paulo. Aí eu estava em São Paulo. A cidade? No fim de 64, eu voltei do Rio e em janeiro de 65 eu entrei no convento. Aliás, não fui só eu, fomos vários. Era um pacote de gente da JEC, da JU, que entrou para os conventos, né? Para os dominicanos, eles eram 5 ou 6. No mesmo ano, nós entramos tudo junto. Porque a gente queria continuar a trabalhar com o povo, né? A gente não queria se trancar numa vidinha. Aí, quando foi no fim de 71, parece que a congregação tinha muita gente que trabalhava comigo. Eu morava na periferia de São Paulo, no Jardim Nordeste. Começou a ir muita gente presa. E aí estava chegando muito perto de mim, aí o pessoal ficou com medo e a congregação estava precisando de alguém para preparar fazer uma pesquisa, uma coisa lá, e me chamaram para lá e eu passei quase o ano de 72, quase inteiro pelo meio do mundo. Aí, como eu tinha transcrito as cartas do Frei Beto, da prisão, e tinha levado, e foi logo publicado em italiano, aquilo também tinha espião em tudo quanto era consulado, embaixada, não se sabia se eles sabiam que era eu que tinha levado, enfim, tinha uma porção de coisa assim. Então, quando eu terminei o meu trabalho, eu devia ter ido para o Vietnã em agosto, mas aí foi o recrudescimento da guerra, hein? A gente perdeu, inclusive, todo o contato com as nossas irmãs do Vietnã. Aí não podia mais ir, aí eu queria vir embora para casa, mas aí a minha superiora-geral disse, olha, eu entendo que você queira ir, eu também não saí do meu lugar. Ela foi até condecorada pela resistência francesa depois, porque eu entendo que você queira ir lutar no seu país, mas vamos ver por que caminho você vai. Aí, em resumo, eu fui para os Estados Unidos. Nesse tempo que eu fiquei a serviço da congregação, eu passei um tempo na Argélia, uns meses na Argélia, andei pela Europa inteira, para lá, para cá, ia para o Vietnã, depois não deu para ir. Aí eu voltei, fui para os Estados Unidos, passei uns 3 meses lá, depois passei pelo México, fui por terra, eu desembarquei em Nova York, atravessei os Estados Unidos inteirinho,
me hospedando em conventos e coisas assim, de ônibus do Greyhound, né? Que só não branco é que andava naquilo, né? E foi uma experiência fantástica. Eu levei um mês atravessando o país, assim, parando em todo lugar, espiando, visitando amigos e fui-me embora. Passei uns meses lá em San Diego, na Califórnia, que foi muito interessante, porque eu tive contato com todos os movimentos, era o auge dos movimentos populares americanos, o movimento negro, o movimento dos trabalhadores rurais, etc. E eu fiquei de voluntária lá. Enfim, foi uma experiência fantástica. Você foi uma freira contracultural, então? Sempre, sempre. Aliás, a minha congregação tem histórias e mais histórias. É que a gente não fica fazendo propaganda, né? O pessoal acha que sou só eu. Eu não sou extraordinária. Não, a gente já tem escrito por nós mesmos para circular internamente. Talvez seja o caso mesmo de fazer alguma coisa, publicar uma coisa. Mas você passou, então, você foi para a França, depois para a Argélia, depois para o Vietnã? Não, eu ia, mas não fui. Não foi, não deu mais para ir. Quer dizer que você foi para... Não, andei pela Europa inteira, pela Itália toda, pela Espanha, Portugal, percorrendo o mundo. E o que você fazia nessas atividades? Eu estava fazendo uma pesquisa para a minha congregação de ouvir todas as irmãs, fazer reunião com as irmãs, o que elas achavam que tinha que mudar na vida da congregação. Então, por isso que eu servia, porque eu conversava em qualquer língua, né? Em qualquer língua não, mas em várias. Já facilitava muito. Sempre tinha alguém para fazer a tradução. Na Argélia, elas falavam todas francesas. Enfim. Aí, eu fui para o México, mas em todo lugar, como eu já tinha meus interesses por coisas de educação popular e tudo isso, todo lugar que eu ia, eu fazia o trabalho da congregação e, ao mesmo tempo, eu metia o nariz em tudo que havia. De arte, eu tinha amigos em todo lugar também, porque já tinha muita gente exilada que estava por lá e eu nem sei, mas faz tanto tempo, rapaz. Isso foi em meados do século passado. Mas essa história é fascinante. Fala uma coisa, do ponto de vista literário, você acompanhava um pouco o que estava acontecendo na literatura nesses lugares? Toda a vida fui leitora desesperada. Tanto que eu tenho uma biblioteca imensa que eu não posso mais ler, porque eu já tenho muita dificuldade para ler para ler livro de papel, ó. Eu ando sempre com essa lupa aqui desse tamanho, ó. Tamanho da minha lupa para poder ler em livro de papel, porque eu não enxergo. Meu olho esquerdo é inútil e o direito tem uma catarata de muito risco, então não é para operar ainda e eu enxergo só assim, por um buraquinho. Então, agora eu leio digital. Mas naquele tempo, eu tenho uma biblioteca que não acaba mais, porque eu comprava em aeroporto, sabe? Montes de livros. Tudo que eu tinha de dinheiro, eu comprava livro. E você conheceu escritores nessas suas andanças? Você lembra de algum escritor? Você teve diálogo com algum escritor? Às vezes algum lançamento, algum evento? Você chegou a... Porque você foi para países vários, né? Então, você teve contato com literatura, além de ler os livros de autores que estavam circulando naquele momento, naquele país? Eu não me lembro, eu acho que sim. Não, muito mais nos anos 90, 80 e 90, quando eu comecei a ir muito para Cuba. Porque aí sim, porque eu estava trabalhando com o pessoal da Casa das Américas, e a Casa das Américas era o meio do mundo dos escritores, né? Então, eu conheci montes de gente. Que nem eu não era escritora, então eu era uma formiga. Só servia para fazer tradução, levar recado. Eu conhecia mais a Havana do que todo mundo e eu tinha um carro à minha disposição, dar carona, levar uns para cá, outros para lá, etc. Demais. Como é que foi isso? Não foi assim. Em 79, quando os sandinistas venceram a Revolução na Nicarágua, a primeira coisa que eles decidiram fazer, ainda era uma revolução, né? Eu não tinha havido endoidecimento do coisa que do Ortega endoideceu. Então, eles quiseram fazer uma cruzada de alfabetização como se tinha feito em Cuba.
Só que eles não tinham quadros para fazer isso e tinha que formar os estudantes que iam para as universidades de ensino médio durante um ano, um semestre, um ano, para eles fazerem alfabetização no campo. E aí eles não tinham quadros. A gente já tinha uma rede de educação popular na América Latina, que era justamente nascida um pouco assim do pessoal da JEC e da JUC, dos movimentos estudantis, de ação católica. E aí o que aconteceu? Foi todo mundo lá para ajudar. Começaram a convocar quadros para ir formar os estudantes, etc. Aí foi o pessoal de Cuba. Chegou lá, houve no primeiro momento, um desencontro metodológico total, porque nós éramos todos freirianos. E eles com um método de educação assim muito escolástico, sabe? Uhum. E eles não entendiam, e depois eles também não entendiam como é que a gente era tudo católico, e rezava, e misturado com uma revolução socialista. Aos poucos foi todo mundo se entendendo, ficamos amicíssimos, e aí, no dia do aniversário, não, foi aniversário, na festa do aniversário, acho que era o aniversário do Daniel Ortega, sei lá o quê. O Beto estava lá, o Frei Beto, passou por lá, e ele já era conhecido, já era jornalista, já tinha feito um livro foi entrevistar os guerrilheiros ainda, antes da vitória, tudo. E aí ele foi convidado para essa festa. Eu não fui convidada, eu estava lá no meio do trabalho. E aí ele perguntou para o Fidel como é que... Se ele não se pensava que, se depois de tantos anos que a Revolução tinha banido a igreja, vamos dizer, reprimido e se declarado ateia, e assim mesmo a fé do povo cubano continuava, porque quando chegava nas romarias de Nossa Senhora, não sei quem, enchia tudo, e a santeria também continuava, que é o candomblé, né? Se não era muito mais interessante para a Revolução fazer uma releitura da fé que pudesse ser a teologia da libertação. Aí o Fidel ficou pensando naquele negócio, começou a chamar o Beto para ir lá conversar com ele. O Beto foi da onde saiu, fez aquelas longuíssimas entrevistas que saiu aquele livro, Fidel e a Religião. Uhum. E aí o Fidel disse, olha, é o seguinte, eu queria que você ficasse aqui, porque agora esse pessoal daqui tem que aprender esse negócio todo. Porque nós não podemos ficar separados da América Latina, e eu estou vendo que isso é uma coisa que é necessária em Cuba. Aí o Beto disse que ele não tinha tempo, que ele era muito ocupado, mas que ele tinha uma pessoa, que ele era muito conhecido, que não ia dar certo, mas que tinha uma pessoa que dava conta do recado e me indicou. E aí, naquele momento, era importante mesmo, isso em 85, nem tinha as relações diplomáticas reatadas ainda. Aí comecei a ir muito para lá. Tinha que passar pelo Panamá, pegava um visto pelo papel, era uma confusão danada. Eu estava lá no dia 26 de julho de 86, quando o Sarney reatou as relações. Então, eu tenho um carimbo no meu passaporte desse dia. Desse dia, porque eu fui para o aeroporto e falei, ó, carimba aqui meu passaporte. Porque antes não tinha carimbo no passaporte, né? A gente ficava só no Panamá. Enfim, uma vida aventuresca. Falando desse contexto cubano, né, assim, que congregou vários escritores também, a Marisa de Jesus mandou uma pergunta aqui para você pelo Facebook da biblioteca aqui do Parque Vila Lobos, falando o seguinte, que para você contar a história de tomar um café com Gabriel Garcia Marques. E antes de você responder, eu queria perguntar só uma coisa. Eu queria só... Você falou das suas viagens quando você sai do Brasil por causa da ditadura militar nos anos 70 e depois falou de Cuba nos anos 80. Quando é que você volta para o Brasil? Então, se você eu voltei... só a volta ao Brasil antes de você começar a ir para Cuba, e daí como é que você conheceu o Gabriel Garcia Marques? Então, eu voltei para o Brasil via Estados Unidos, México, Manaus, peguei um voo de México a Manaus, depois Manaus de barco até Belém, depois de ônibus e carona e pau de arara até o sertão de Pernambuco. Aí eu fui para um lugarzinho, um povoado perto que você pode conhecer o povoado lendo Outros Cantos. Uhum. O cenário é perfeitamente o que eu vi, que não é mais assim agora, né? É um livro cenário...
Que é dos seus O livros, livro... talvez dos seus livros, talvez o mais memorialístico, num certo sentido, embora seja Não, o ficção, né? Vasto Mundo também é muito. E o 40 Dias também, porque tudo é coisa que eu fui ver. Eu É não que sei escrever sobre o que é, eu não vejo. é que o Eu vou 40, ver, é que o 40 dias é uma coisa tão maluca, mas tudo que eu... mirabolante que parece, né, que não tem Pois não é. tem a escrita memorialística, né? Mas eu tive que ir lá olhar, passar 15 dias andando pela rua, passando a noite na rua para ver como era, me metendo por todos os lugares que não era para ir, que era perigoso de ir, Caramba. para poder fazer, ver como é que era, porque você não... E eu sozinha, uma velhotinha sozinha, sem medo de... Se você não tem medo de ninguém, ninguém desconfia de você. Eu não tenho medo. Eu acho que a minha capacidade de ter medo se esgotou no começo dos anos 70. Esse medo físico, assim, de parar o coração, palpitar o coração, ficar gelado, arrepiar, não tem nada, não me acontece nada. Então, eu vou Bom, assim com a minha cara de pau. vou Aí organizar eu essa fui para lá. Vamos lá, vamos organizar a conversa. Que ano que você volta para cá? Esse ano que você faz o Em trajeto médio? dezembro de 1972, no dia 8 de dezembro, que é o dia que eu fazia 30 anos, eu cheguei no sertão do São Francisco, nesse povoado chamado Caraibeiras, que é muito interessante, porque quando eu vivi lá era do jeito que está contado no meu livro. O pessoal vivia de fazer rede, tecer rede. E agora a gente entra, vai pelo Google, pede Caraibeiras, redes, município de Tacaratu, e você vai ver que o pessoal, todo mundo virou uma cooperativa, o pessoal se libertou disso daí, conseguiu fazer uma virada e a gente se orgulha, porque a gente ajudou a também acontecer isso, né? A emancipação, né? É. Aí fiquei lá o ano de 2003, de 73, e no fim de 73 começaram a procurar gente por lá, ouvi dizer que estavam procurando uns barbudos que estavam do outro lado do Rio Manchotó, aí o pessoal ficou com medo, eu tive que ir embora, fui para Recife e Olinda, que era ali, era fácil de desaparecer no meio do... Né? Quer dizer que você acabou ficando um ano fora do Brasil, nessas viagens. Dessa vez fiquei aí, depois outras vezes eu fiquei 6 meses aqui, 6 meses ali, Perfeito. trabalhando. Tá. Mas eu for para fazer um serviço e volto. Eu Aham. nunca na minha vida, eu nunca fui exilada. Porque você só é exilado quando você diz, agora eu estou me exilando. Uhum. Não é qualquer viagem que você faz que é exílio. Eu não quero, nunca quis e não vou querer. Eu Uhum. aqui morro. Minha terra é aqui, minha responsabilidade está aqui. Se quiserem me matar, matem, mas eu não... E daí como é que vai? Você ficou por Pernambuco e você foi para Paraíba quando? Aí, quando foi... Aí eu fiquei em Pernambuco, aí eu assumi... Tinham assassinado o padre Henrique, que era o que coordenava a Pastoral da Juventude no Nordeste 2, do Rio Grande do Norte até Alagoas. E tinha ficado assim, largado. Aí o Dom Helder perguntou se eu topava assumir isso, porque eu tinha sido dirigente de movimento estudantil, tudo isso. Aí eu topei. E aí eu fiquei rodando o Nordeste de novo. Eu Uhum. fiquei até 76, mas aí eu montei uma equipe, tinha um grupo de jovens, uma equipe bem montada, porque eu acho que o meu maior sucesso na vida não é livro, não é prêmio, não é coisa nenhuma. É que todos os projetos que eu inventei, ou que eu tive no momento da criação, assim, eu caí fora 3, 4 anos depois, ou alguns anos depois, e tudo continua a existir até hoje. Uhum. Até hoje. Porque eu sempre achei isso, sabe? A minha mãe também, meus pais diziam isso, que a vocação, o educador, os pais só sabem se eles fizeram bem feito o trabalho deles quando os filhos não precisam mais deles. Ou os professores, os educadores, só pode ter certeza de que fizeram bem seu trabalho quando seus educandos não precisam mais deles. E essa Uhum. coisa estava muito enfiada na minha cabeça, entendeu? Então eu sou assim. Eu posso estar no começo de uma coisa, trabalho feito uma doida, boto fogo em todo mundo, mas quando o negócio pega e eu vejo que vai sem mim, eu caio fora. Porque eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer é você criar estruturas piramidais que fica uma pessoa lá em cima e aí todo mundo querendo subir, quando, na verdade, o melhor é a gente querer descer. Uhum. A minha vocação é de descer, não é de subir.
E a sua vocação literária? Você já disse que sempre gostou, sempre se sentiu uma escritora, tal. O seu livro de estreia, que é O Vasto Mundo, É, você publica em 2001. 2001, mas Como ele é, estava pronto antes disso. e a Vila de Farinhada, que é o lugar fictício que você É. criou, é inspirada mais em Pernambuco, na Paraíba, ou Não, é já na uma Paraíba. amálgama de tudo? Na Paraíba. Quando eu vim para Paraíba, eu fui morar num povoadozinho Uhum. que é o cenário de Farinhada. Farinhada, eu morava numa casinha pequenininha de taipa na esquina da praça. E eu via a praça e as duas ruas, eu via tudo que acontecia ali, era de frente para a igreja, assim. Então, aquilo era um palco. E quando eu estava cansada, que eu estava escrevendo história da classe operária, essas coisas todas, eu trabalhava muito. E quando eu estava muito cansada, eu me pendurava na janela e ficava olhando o povo passar e imaginando. E o pessoal me contava coisas também, o pessoal tinha pena de mim porque eu não tinha roçado, então quase todo mundo parava na minha janela, me dava uma macaxeira, trazia da roça um abacaxi, sabe? Então eu conversava muito com o pessoal conversava comigo, depois eu lia as cartas. Eu também era a pessoa de confiança para ler as cartas que chegavam de fora. Então, muita coisa que está no Vasto Mundo, por exemplo, eu lia cartas do pessoal que não sabia ler e eles preferiam levar para mim porque eu não ia fazer fofoca. Mal sabiam eles que fofoca que eu ia fazer depois, mas ninguém sabe de quem é. E às vezes as cartas eram tão dolorosas que eu tinha vontade de mentir, mas nunca tive coragem de fazer isso. Então, eu criei uma personagem que mentia sobre as cartas dolorosas, que está lá no Vasto Mundo, que chama-se... Como é que chama esse capítulo? Ai, não me lembro. Não me lembro o título do capítulo. É um dos capítulos do Vasto Mundo, porque ali cada capítulo é em torno de um morador da vila, né? O E pessoal você, acha que é um livro de conto. aquilo que você teve, vamos dizer assim, um pudor, uma resistência moral de fazer, você fez literariamente, é isso? Exatamente. Eu escrevia um pouco assim para entender, às vezes, o que as pessoas... Eu achava tão estranho certos comportamentos que eu começava a inventar um personagem, tentar imaginar por que ele fazia daquele jeito. Aí às vezes eu chegava do comportamento final que eu estava observando, eu ficava procurando recriar uma história que justificasse. Sabe, sempre foi parte da minha vida inventar história. Além de que, meu trabalho de educadora popular sempre foi de ouvir história e contar história. Porque o pessoal confunde muito educação popular com alfabetização de adultos. Não, claro que você forma alfabetizador se é preciso, etc. Mas o método Paulo Freire não é um método, é uma filosofia da educação. E não é um método de alfabetização, uma coisa mecânica que você aplica, não é isso. É uma coisa muito mais complexa, né? Uhum. E eu convivi bastante com ele. Inclusive, em 69, eu passei 2 meses no Chile. Estava um monte de gente já exilada lá. Ele fazendo um curso com ele. Eu li A Pedagogia do Oprimido, batida à máquina e corrigida à mão. O texto original dele, que não estava publicado ainda, em 69. Só foi sair em 72 ou 73, eu acho. Já que você mencionou Paulo Freire, o que você acha do que está acontecendo no Brasil em relação ao método Paulo Freire, a essa reação em relação a ele? Isso é uma besteira que não tem tamanho, é ridículo. É É ridículo. uma visão de quem não leu, né? Não Não, conhece. de quem não leu e, sobretudo, de quem tem má fé e está querendo arrebentar com todos os símbolos de uma sociedade democrática, preocupada com o povo mais pobre, uma sociedade que reagiu, começou a mexer naquela estrutura secular de privilégio de uns poucos. E isso daí não tem mais volta para trás. Não tem mais volta para trás. Justamente porque você só consegue. Hoje, por exemplo, um dos autores que eu digo para todo mundo, leiam, leiam,
é o Frantz Fanon, por exemplo, que eu tive a sorte de ler na minha adolescência, justamente. Mal o livro saiu, eu li, porque lá em Santos a gente comprava de tudo nos sebos do cais. Tudo quando era livro que chegava. Então, eu queria um livro, meu pai, eu sabia que tinha saído lá, meu pai mandava um radioamador para um capitão de navio, amigo dele, o capitão trazia o livro para mim. Eu me lembro que eu li isso quando era adolescente ainda. Te ajuda a entender o seguinte, por exemplo, não se pode manter um povo, uma maioria de um povo oprimido na ponta de um fuzil. Porque se você vai botar um soldado ali, você vai ter que botar outro soldado atrás do soldado e outro soldado atrás do outro soldado, porque todos eles podem se revoltar, porque todos eles estão sendo oprimidos. Você só consegue manter um povo oprimido se você entrar e dominar corações e mentes. Uhum. É isso que estão tentando fazer conosco, o nosso povo. Só que eu acho que isso não vai ser fácil, não. Tem uma pequena parcela que não foi atingida por um trabalho que fica enganada. Mas você acha que algum negro brasileiro, hoje, vai acreditar ainda que negro não vai para a universidade porque não tem capacidade de aprender? Não tem como, entendeu? Está mais do que provado que não é verdade. É só olhar. Inclusive, você vê que as próprias grandes empresas agora, você pega a televisão, está cheio de comercial em que tem negros, as novelas, tudo, o jornalismo. Por quê? Porque eles já viram que é melhor não impedir. Talvez estejam querendo cooptar. Mas eu também acho que o pessoal não vai se deixar cooptar assim tão facilmente, como as mulheres também. Quer dizer, todos os movimentos de resistência, identitários ou de classe, tudo isso compõe um conjunto só de agora quem resolve a nossa vida somos nós. A gente agora não está sabendo como ainda muito bem, porque é tudo muito diferente, ainda mais com a pandemia para criar uma situação mais complexa ainda. Nós estamos todos aprendendo, a gente está aprendendo a cutucar aqui no celular para aparecer isso, para aparecer aquilo, etc. Não é uma coisa óbvia, estamos aprendendo a tecnologia da nova era. Mas estamos aprendendo rápido, né? Falando nesse aprendizado, Maria Valéria, vamos falar agora. Você falou do Vasto Mundo, mas você tem duas personagens que aprendem uma com a outra no seu segundo romance, né? Que é o Voo da Guará Vermelha, então, de 2005, que é o Rosálio e a Irene. Da história, como é que foi a gênese? Como é que você criou essas duas personagens? Olha, são personagens que eu acho que você extrai desse universo com o qual você conviveu, né? Em que a palavra é transformadora e ao mesmo tempo ela é ao mesmo tempo obstáculo e ferramenta de emancipação, né? Olha, foi assim. Na verdade, me pediram um conto para uma coletânea. Uhum. E eu sentei e escrevi aquele conto, que é justamente sobre um rapaz analfabeto que sonhava, o maior sonho dele era aprender a ler, porque eu encontrei muitos assim. Uhum. Eu encontrei muitos assim na minha vida. Então, era uma dívida que eu tinha para com eles, de contar a história deles. E como eu estava prevendo que a gente ia... Isso aí eu escrevi lá em 2001, 2002. Foi logo depois que saiu o Vasto Mundo. Uhum. Me pediram, uma editora me pediu, só que, sei lá, a coletânea tinha um número certo de pessoas e eu não era ninguém, então houve gente que ficou pressionando para entrar na coisa e a pessoa acabou não me publicando. E eu fiquei com aquela história, que corresponde ao primeiro capítulo que eu chamei de Cinzento e o Amarelo. Uhum. O Cinzento e o Encarnado. Mas só que aqueles dois ficaram falando na minha cabeça, entendeu? Porque eu também trabalhei muito, tinha muito contato com as prostitutas de ponta de ruas pobres do interior, porque pobre é pobre, né? E, por exemplo, em Guarabira, onde eu morei muitos anos, também eu ficava... o pessoal sempre fala assim, mas como que uma freira escreve sobre as prostitutas? É muito simples, gente, porque até muito pouco tempo atrás, pode ser que agora as jornalistas entrem lá,
Mas até muito pouco tempo atrás, as únicas mulheres que não eram putas e entravam nos puteiros éramos nós, as freiras. Porque a gente ia lá ver como é que elas estavam, se elas estavam precisando de alguma coisa. Sobretudo nos puteiros de gente pobre, né? Uhum. Então, eu sempre tive muito contato, porque nas pontas de rua dos povoados onde eu vivia, onde eu trabalhava, eu conhecia muito bem a vida delas. Então, o normal é eu escrever sobre isso. Ou uma delas, né? Que é outra coisa. É um outro ponto de vista, né? Então, eles continuaram vivendo na minha cabeça. E um dia, não sei, sabe quando você... Um dia de manhã, eu acordei assim, ué, mas aquilo ali não é... Aquilo ali é o primeiro, não está acabado, aquilo é o primeiro capítulo de um romance. Como eu já tinha feito o Vasto Mundo, assim, cada capítulo uma história, uma coisa, era o meu jeito de fazer. Eu sou contadora de história, eu não sou uma escritora, literata, assim, eu sou contadora de história, isso que eu sou. Eu não saberia jamais fazer um daqueles livros assim, introspectivos, por isso que eu não escrevo poesia. Porque a poesia parece que é uma coisa assim que vem de repente. Para mim não vem nada de repente. Eu tenho que dizer agora, vou contar a história de quem? Aí ficar lembrando. Aí depois eu arremendo, né? Agora Quer eu estou dizer, fazendo... o Voo da Guara Vermelha é um conto. É, Era, você já vinha escrevendo, que se transformou num romance, e você já vinha escrevendo os contos que depois fariam parte do modo de apanhar pássaros à mão? eu já tinha escrito. Eu já tinha escrito. O modo de apanhar pássaros à mão, ele já estava pronto. Ah, e Mas, o Voo da Guara Vermelha não mas fazia não, não. parte. Você Mas escreveu. não publicaram. Não publicaram. A editora ficou enrolando. É, Aí... Não, tinha uma hipótese de publicar, mas não estava publicado. E aí eu comecei a fazer o outro. Não sabia nem como é que publicava nada. Foi tudo por acaso. perfeito. E daí, Nem me convivia. Aí eu publiquei. Aí eu fiz o Voo da Guara Vermelha e gostaram do Voo da Guara Vermelha. Eu mandei para... Sei lá, às vezes eu ficava mandando para esses concursos Belo Horizonte, que era com pseudônimo, para saber se o próprio Voo da Guara, o Vasto Mundo, não foi publicado lá o que ficou pronto. Eu fiquei com dúvida, porque o fato de alguém querer me publicar não queria dizer que fosse bom o livro, certo? Foi o Pascoal Souto que queria publicar, e eu dizia, não, mas que eu sei lá se é bom. Aí eu mandei para o concurso Cidade de Belo Horizonte. E eu tinha o endereço da Lígia Fagundes Telles, porque ela era amiga da minha tia, e a minha tia às vezes mandava deixar coisa no apartamento dela na Consolação, quando eu ia para São Paulo. E eu achei uma agenda, aquele endereço que eu não sabia se era verdadeiro ou não. Falei, bom, joguei como quem? Manda uma garrafa ao mar. Aí mandei para ela. E no mesmo dia, passaram-se meses, sei lá, já tinha esquecido dessas coisas. No mesmo dia, me telefonaram de Belo Horizonte para dizer que eu estava na final do Prêmio Cidade de Belo Horizonte, que tinha 6 finalistas, eu estava entre as finalistas. Eu não ganhei o prêmio. Mas se eu estava sem, aí eu fui ver quantos, 6, entre os 6 melhores. Eu fui ver quantos livros tinha. Era 200 e não sei quantos. Falei, então ruim não é. E me chega pelo correio um cartão postal da Lígia Fagundes Telles, até um cartão da Academia Brasileira de Letras, que ela tinha entrado fazia pouco tempo, e ela dizendo, não escrevo. Eu tinha mandado uma cartinha para ela, falando assim, olha, eu só quero saber, não estou pedindo nada, só para dizer, publico ou não publico? Porque eu não quero ser responsável por botar mais um livro ruim no mundo. Você lendo 10 páginas ou 5 páginas, já vai me dizer se eu posso publicar ou não. Aí o cartão dela dizia, afinal eu li o seu livro inteiro, publique sim, você é uma escritora séria. Eu não escrevo mais longamente, porque estou de partida para o ano do Brasil na França, para Paris. E aí ela foi-se embora. E eu tenho paixão pela Lígia, então, que eu conheci quando eu era menina, porque nas casas dos meus tios escritores, chegava escritor de todo lado, tinha que nem se fosse um sarau lá, não se chamava assim, mas o pessoal se reunia lá, nos domingos à tarde, sábado à tarde, para dizer suas novas poesias, seus novos poemas, suas coisas. Então, eu conheci escritor de montão a minha infância e adolescência toda, sabe? Escritores, atores, todo esse pessoal, que tem muito ator santista, né?
Vocês não sabem, mas a grande parte dos atores, desde a Cacilda Becker, né? E da Mandela, para vocês saberem. A gente vivia no meio de teatro, né? A gente convivia com a Pagu. Plínio Marcos era de Santos, não é? Plínio, meu amicíssimo Plínio. É. Nossa, quando foi montada a primeira peça dele, todo mundo, toda adolescentada que era ligada nessas coisas de arte, de cultura, a gente ia para lá querer ajudar, sabe? Ficar segurando a lâmpada, porque naquele tempo também não tinha nada dessas máquinas, todas que tem hoje. Então era uma trabalheira, puxa cenário, sabe? Todo mundo queria ajudar a montar o negócio, entendeu? Nossa, demais. Você já participou da Tarrafa Literária? Já, claro. Imagine, né? Ele não vai me deixar fora, né? Uma Inclusive, ilustre, né? claro, já fui 2 ou 3 vezes para lá, uma delícia. Uhum. É ótimo, porque vários coelhos de uma vez só. Porque vejo minha família, meus irmãos, meus amigos, me divirto, vou à praia, vou à Tarrafa, encontro todo mundo. Maravilha. Ele até era para eu ir esse ano, né? Mas não vai ter. Vai ficar para a próxima edição, que sabe-se lá quando vai acontecer, como todos os eventos literários, inclusive o Segundo as Intenções, que acontece aqui, né, virtualmente, porque a gente não pode se encontrar. Mas é muito bom poder falar com você aqui virtualmente também. Vamos falar agora do livro que eu acho que dos seus livros é aquele que mais, você me corrige se eu estiver errado, se descola um pouco da sua experiência pessoal com essas personagens que você resgatou e recriou nos seus romances anteriores, que é o 40 Dias. Porque talvez até você tenha alguma inspiração na realidade, mas para o leitor, pro leitor é pura ficção. Eu não tenho a menor ideia, assim, a sensação que dá é que os livros anteriores eles estão enraizados numa experiência da autora. Já o 40 Dias parece um livro, ele tem um lado de investigação pelo mundo da cidade, que dá um caráter ficcional muito mais desviante em relação à realidade cotidiana, né? Pois é, mas espera aí. Eu comecei, como eu te disse, a minha geração foi a primeira que foi mulher que foi para o mercado de trabalho. Uhum. Só que os filhos e netos não se dão conta do que foi a vida dessa mulher. Então, elas passaram a vida até se aposentar aos 60 anos, trabalhando feito loucas, dando duro, criando filhos sozinha, etc, etc. E aí, quando elas se aposentam, os filhos acham que é muito normal que ela vire avó profissional. Uhum. E eu ficava muito chateada de ver isso, entendeu? Que eu não tinha esse problema. Aí até que eu me dei conta do seguinte: poxa, essa história quem tem que contar sou eu. Porque elas não podem contar. Se elas contarem essa história... Porque, na verdade, eu pensei aquele livro como um grito de revolta das mulheres forçadas a ser avó profissional. Na hora que uma mulher hoje com 60 anos, ultimamente, ela está pronta para começar outra coisa na vida, poder viajar, poder aprender pintura que ela sempre quis e nunca teve tempo, poder escrever o livro que ela sempre quis e nunca teve tempo, etc. E eu me dei conta de que eu era quem podia escrever isso, porque não tenho neto nenhum para ir, nem filho nenhum para vir reclamar de mim, ficar de mal de mim. Porque eu estava dedurando a situação familiar, né? Agora, aí eu comecei a fazer. Tá, e então, aí... Só conta um pouquinho da trama, porque eu sei qual é, mas assim, só porque você começou a falar dessa mulher, que as pessoas... A história é de uma mulher. Então, só para eu vou resumir. Uma mulher da Paraíba, paraibana, que trabalhou como professora a vida toda, finalmente se aposenta e começa a poder aproveitar da vida. Uhum. A filha, que ela se matou para criar essa filha, ela foi viúva de um desaparecido político do tempo da ditadura. A filha, que teve tudo de bom e do melhor que a mãe se matou para lhe dar, fez doutorado, fez tudo, casou com um gaúcho que veio fazer o doutorado aqui, foi-se embora para o Rio Grande do Sul e agora que ela já é professora da Federal e tudo, ela quer ter filho. E ela já está com 30 e tantos anos, então
ela não quer mudar a vida dela. Então, ela exige que a mãe vá se mudar para lá para ser avó profissional, tomar conta do neto, enquanto ela continua com a vidinha dela. Aí a mulher não quer ir, mas aí a família toda faz um verdadeiro complô e ela acaba cedendo e vai. E quando ela chega lá, a filha inventa avisar ela que não é para já não, viu, mãe? Porque eu vou para... A gente ganhou uma bolsa para fazer pós-doutorado na Europa e ela vai se embora 6 meses, 8 meses, sei lá quanto, para a Europa e a mãe fica pé da vida e ela tem ódio do apartamento dela que a filha montou para ela, que tem nada a ver com ela. As coisas dela foram todas vendidas, então ela está revoltada e ela sai para a rua e não volta mais. Passa 40 dias andando pela rua. Para fazer essa parte dos 40 dias andando pela rua, eu tinha uma hipótese, é que toda cidade tem umas frestinhas assim, às vezes um corredor de 1 metro entre uma casa e outra, que parece que não vai dar em lugar nenhum. Se você entrar por aquele buraco ali, você cai no avesso da cidade, na parte escondida da cidade. Aqui em João Pessoa, eu sabia, já tinha feito essa experiência, mas não sabia se era só João Pessoa que era assim, entendeu? Eu desconfiava que toda cidade era. Então eu queria, mas eu não queria fazer João Pessoa porque não tinha muita graça, eu já conhecia. Eu precisava fazer a experiência de me perder pelos becos da vida e nos lugares perigosos, etc. Aí eu fui para Porto Alegre, eu tinha umas milhas, eu tinha milhas... Gaúcho, né? Eu tinha... Não, ele virou gaúcho, ele podia ter sido amazonense, sei lá. Mas eu tinha a casa das minhas irmãs para me dar uma cobertura lá, minhas irmãs da minha congregação lá. Eu tinha umas milhas acumuladas de viagem, que eu não viajo de férias, né? Quando eu viajo a trabalho, eu acumulo a milha e depois eu podia aproveitar. E tinha 15 dias livres. Aí o que eu fiz? Eu peguei o avião, fui lá para Porto Alegre, perguntei para as minhas irmãs quais eram os lugares assim perigosos, esquisitos, de Porto Alegre, que não era para eu ir só para eu ir para lá. Elas me disseram, olha, se você quiser ir lá, aí elas me deram a lista assim, dos lugares. E disseram, olha, se você quiser ir lá, você fala com a gente, porque eles conhecem a gente vai com você. Mas isso aí não tinha, eu não fazia a experiência. Então, o que eu fiz? Comecei a ir em todos os lugares perigosos. Me foi dado como perigosos e depois eu verifiquei que são mesmo. Porque os meus amigos gaúchos não sobem lá comigo, não. Então, eu comecei a andar. E eu precisava uma senha para poder entrar nesses lugares, justificar o que eu estava fazendo. E eu, com a minha cara de pau, eu ia perguntando pelo Cícero Araújo, paraibano, trabalhador da construção civil, a história que depois eu emprestei para Alice, que é a minha personagem. Ou seja, você criou um laboratório. Você criou um laboratório. Fiz um auto-laboratório. Então, na verdade, o que eu conto de Porto Alegre, eu vi. Tanto que o pessoal fica procurando defeito e não acha. Só o Faccioli, que ficou procurando defeito no meu coisa, aí ele disse assim, não, ela deve ter olhado o mapa de cabeça para baixo, porque para ela ter ido em tal lugar, ela tinha que descer um ponto de ônibus depois, e não ali onde ela desceu. É claro, eu sabia lá, já esse ponto de ônibus era. Porque eu não fiquei tomando nota, entendeu? Eu não fiquei tomando nota, eu vivi a experiência e depois é que eu fui escrever. Entendeu? Então, é memória e invenção. O pessoal fica perguntando se é autoficção. Eu disse não, é ficcio-biografia. Mas é que é interessante eu me ficcionei para poder viver aquilo e depois... O que é interessante é que nos outros livros você pega alguma coisa vivida para transformar em ficção e aí você vive para transformar em ficção, né? O 40 dias é uma característica diferente. E tem uma Mas eu faço muito isso. Tem uma pergunta interessante aqui e eu queria também aproveitar para retomar aquela pergunta que foi mandada pela Marisa de Jesus sobre o Gabriel Garcia Marques. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer agora, porque a Cláudia Trasferetti pergunta o seguinte. Eu vou ler aqui, tá? Porque eu tenho por e-mail aqui, por e-mail não, pelo chat aqui, eu vou ler para você. Chegou pelo Facebook e passaram aqui para mim pro chat. Sou uma grande fã de 40 dias. Gostaria de saber qual foi a fonte de inspiração para esse livro.
comparo a leitura de 40 dias à experiência de assistir aos melhores road movies. Gostaria de saber o que acharia se 40 dias embasasse o roteiro de um filme. Você já pensou? Olha, até houve um produtor que me comprou os direitos de filmagem do 40 Dias, porque é um filme baratíssimo e facílimo de fazer. Até eu tinha vontade de fazer, que eu já mexi muito com Super 8 e vídeo, essa coisa, né? Até isso eu fiz. Super 8, fiz. Eu andava pelo interior da Paraíba fazendo Super 8. Mas é documentário, né? Documentário. Mas também, sabe o quê? A gente ia muito no cinema. Quando era menina. E lá em Santos foi o primeiro lugar onde teve filme japonês depois da guerra. Porque tinha muito japonês ali. Ó. O litoral é cheio de japonês. Japonês mesmo, nascido no Japão. E aí começou a passar filme japonês lá. E eu vi todos os primeiros filmes do Kurosawa 5, 6, 7, 8 vezes. Por quê? Porque era um cinema para japonês, então o filme era sem legenda. Então a gente ia assistir, os jovens descoladinhos de lá, adolescente metido, a besta, a gente ia assistir várias vezes para poder entender o filme sem entender o que eles falavam. Então você prestava atenção. Aquilo era um curso de cinema, entendeu? Você aprender a recortar a luz, a coisa, o gesto, o ângulo. Era um negócio. Então eu fiz coisas boas, inclusive, com meus... Teve coisa que passou lá na BBC, não sei o quê. Aí, então, por que eu estava falando isso? É porque o filme. Pois é, eu falei Cláudio Traceretti, é Cláudio. Eu sou um grande fã. Eu sou Cláudio Traceretti. Esse filme é um filme de... Pergunta se daria um bom road movie. Perfeitamente. É um filme fácil de fazer, porque é câmera na mão, pelo meio da rua. É facílimo de fazer. Se eu fosse mais nova, eu ia fazer esse filme. Eu já sei qual é a atriz que, para mim, tem a cara da Alice, que é a Soia Lira. A Soia Lira, que é daqui da Paraíba, porque aqui nós temos grandes, né? Soia Lira, Zita Matos, a Hora da Estrela, na hora me sai o nome. Marcélia Cartacho. E aí, são todos meus amigos, tá todo mundo aqui, porque todo mundo corre para cá. E aí, eu sempre penso na Soia Lira, que no filme da Central do Brasil, ela faz a mãe do menino que morre atropelada. E para mim, a cara da Soia é a cara da minha Alice, que eu imagino, né? Porque às vezes fazem filme com coisa da gente que não é a cara que a gente pensou. Olha, já está aqui a sugestão do Cláudio Trasferetti para fazer um road movie, aprovação da autora e já tem até sugestão de atriz. Então tá perfeito. Agora só falta a grana. Só falta a grana. Só falta como é que chama? A Ancine, que morreu. Escuta, e como é que é a história da pergunta da Marisa de Jesus sobre o seu café com o Gabriel Garcia Marques? Não, então, aí eu fui para Cuba, da primeira vez que eu fui, como hóspede do Estado, lá é assim, lá tem um bairro muito bonito, assim, que era que nem se fosse, sei lá, o Morumbi ou o Alphaville dos ricos de Havana, que fugiram todos antes da Revolução. E aí, esse bairro, que foi todo abandonado, o governo tinha transformado grande parte em casas, moradias de estudante, né, estudantes que vinham do interior para estudar em Cuba e na Havana, e algumas dessas casas, elas foram reservadas para hóspedes do Estado, quando o governo recebia hóspede, botava lá. E eu fui parar numa casa dessa, porque eu estava lá como hóspede do Estado. E acontece que foi ao mesmo tempo em que havia, porque inclusive para me meter no meio eu ir sem ninguém me ver, dentro dos convidados para um encontro de los intelectuales de Nuestra América. Os intelectuais de Nuestra América ficaram todos lá nos hotéis. Mas como eu ia ficar depois, eu não estava lá para encontros intelectuais, eu estava lá para trabalhar, me botaram numa casa dessa e com um carro e um motorista que tinha sido um dos comandantes da Serra Maestra e que provavelmente era alguém
da vigilância também, como é que chama? Segurança. Da segurança, né? Mas ele era ótimo e a gente conversava, certo? Então, essas casas não tinha muro entre elas, era que nem casa de condomínio mesmo, né? Então, a minha casa era ao lado da casa do Gabriel Garcia Marques, tinha um jardim grande assim, e no meio do jardim tinha um carramanchão. Então, a gente se juntava ali, os hóspedes do Estado. Ele estava lá porque ele estava se tratando, ele estava doente, e ele estava se tratando em Cuba. Então, ele já estava lá antes e ficou para os intelectuais da Nuestra América. Então, pronto, eu era uma formiguinha, não era escritor, não era nada, e todo mundo interessadíssimo porque eu vinha do Nordeste, entendeu? O Nordeste do Brasil é a parte do Brasil que mais interessa fora do Brasil, o sertão, sobretudo o sertão. Provavelmente é a culpa do Euclides da Cunha, do João Guimarães Rosa, do Graciliano Ramos, do Zé Lins do Rego, desse povo aí, entendeu? E eu era do Nordeste, então todo mundo queria saber. O próprio Fidel, ele queria saber tudo sobre a cana, e eu sabia tudo sobre a cana. A gente tinha acabado de fazer uma enorme pesquisa sobre as condições de vida e tudo dos trabalhadores da cana-de-açúcar, aquilo estava na ponta da minha língua. Então, eu era uma fonte, não tinha internet, né, meu? Eu era uma fonte de informação que interessava. Então, eu tomava café e o pessoal falava, o que você conversava com ele? A gente conversava abobrinha, conversava qualquer coisa, não conversava de literatura, pois eu não era ninguém. E escritor também não passa a vida inteira falando só de livro, de literatura, a gente fala de outras coisas, olha aquele passarinho, tá boa, ai, que delícia que tá essa panqueca, sei lá o quê, sabe? Não sei, conversava. Eu tenho umas fotografias incríveis assim. Eu poderia fazer uma falsa autobiografia documentada, porque há fotografias minhas junto com as pessoas mais improváveis que você possa imaginar. É capaz de ter alguém ter tirado uma fotografia minha. Sei lá, a gente ia muito quando eu era estudante no Rio, no começo dos anos 60, né, até 64. Eles estavam tudo vivo lá. E iam lá para a livraria Prazer Olímpio. A gente, no fim da tarde, ia lá atrás deles, né? E eu me lembro também que a Zica e o Cartola tinham aberto um restaurante na Praça Tiradentes, chamava Zicartola, que era um negócio sensacional, porque eles vendiam um PF delicioso, que era a Zica que fazia, baratíssimo. Então, para a gente que era estudante, não tinha dinheiro, se você fosse para a cidade, você ia comer o PF do Zicartola. E lá era onde? Todos os músicos. E o Tom Jobim, cansei de ver ele chegar lá e mostrar a música nova que ele acabou de fazer, o Cartola, não sei o quê, entendeu? E a gente... Não se tinha tanta fotografia naquele tempo, né? Porque não tinha foto digital, nem coisa nenhuma. Era máquina fotográfica com filme, com coisa, não sei o quê. Então, mas até capaz de ter alguma que eu não saiba. Ainda vou... Essas histórias, você podia aproveitar a quarentena para escrever todas essas histórias das suas andanças. Meu filho, eu tenho que aproveitar a quarentena para terminar. Não, é só depois alguém pegar. Eu conto essas histórias 500 vezes, todo mundo pergunta. E cada vez eu invento de uma maneira um pouco diferente, entendeu? Para não ficar dizendo a mesma coisa. É só alguém pegar depois e digitar, quando eu morrer. Porque aí vocês podem inventar que eu não vou dizer que não é verdade. Você ia falando que você precisa terminar o quê na quarentena? Você falou que ia terminar um romance que eu estou fazendo. Eu comecei a fazer um romance, que todo mundo já sabe, que se chama Toda Família Tem um Esqueleto no Armário. Aí quando eu digo isso, as pessoas dizem assim, só um? Porque eu estou convencida, viu? A partir, inclusive, dessa experiência em Porto Alegre, que quando eu começava a dizer que eu estava procurando o filho que fazia 1 ano que não dava notícia para a mãe e a mãe estava desesperada sem notícia do filho, todo mundo começava a me contar histórias de gente que estava atrás, que não tinha notícia do filho. E aí eu comecei a investigar por minha conta. E eu descobri o seguinte, não há família que não tenha alguém que desapareceu. Aí, às vezes, as pessoas me dizem, não, na minha família não tem ninguém que desapareceu. E daí, 1 mês, a pessoa me liga ou me passa uma mensagem dizendo, pois você sabe que você tinha razão? Fiquei perguntando para minha tia-avó, para não sei o quê. Teve, sim, um irmão do meu bisavô que sumiu, nunca mais deu notícia, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Toda a família tem alguém que sumiu. Ou tem segredos e vários segredos. Então,
O mote do romance é esse. Então as pessoas me contam os segredos, porque também a gente acaba, como os padres não vão mais para o confessionário, é aquela confissão, as pessoas às vezes, porque o confessionário era a psicoterapia dos pobres, né? Era uma maravilha, você estava agoniado com uma besteira que fez, chegava lá, tinha uma cortininha, um cara lá atrás, você não via a cara dele, não via a sua cara, você chegava lá, falava tudo, cochichava, o padre dizia, reze 3 Padre Nosso, 3 Ave Maria, está absolvido, não peque mais e pronto. A pessoa ia embora e já sabia que se fizesse outra besteira, voltava lá. Então era uma terapia também, entendeu? Uma coisa libertadora. Agora não existe mais. Então a gente que é freira acaba sendo a confidente de muita gente, né? E é claro que eu não vou dedar ninguém, não vou, eu mudo as pessoas de época, de lugar, de tudo, mas aquela possibilidade, ou seja, eu acho que a literatura serve para isso, para você explorar todas as possibilidades do humano, as mais sublimes e as mais abjetas, né? Porque o humano não sabemos quais são os limites do humano. E isso é muito importante não saber. É muito importante não saber. Então tem que incomodar, mas ao mesmo tempo explorar. Então eu acho que é interessante escrever essa história. E eu estou me aproveitando da história do meu avô, porque a estrutura desse romance é assim: é o velho fotógrafo cuja ficou viúvo, está sozinho num casarão com o ajudante dele, que também ficou viúvo e foi morar junto com os dois, e ele resolve entregar o arquivo dele para o arquivo público, que o meu avô fez. Tanto que você bota o nome dele no Google, aparece um monte de fotografia de político, que ele era o fotógrafo oficial do governo de Minas. Então, por exemplo, eu cresci comendo pão de queijo com o Juscelino Kubitschek, com o Milton Campos, sei lá com quem, que era tudo pertinho lá de casa, e eles viviam lá para tirar retrato, para encontrar com outros políticos, para conchavar também, que era um lugar, uma casa onde entrava e saía político o tempo todo, e era para fotografar. Então, agora que eu interpreto muita coisa que eu vi quando era menina. Então, aí a família destaca o neto mais novo, que está fazendo 20 anos, para ir ajudar o avô durante as férias. O avô fica com pena do menino, então, para distrair o menino, cada vez que ele vai pegando um retrato, ele começa a contar a história. Quando tem histórias estranhas, ele começa a contar a história daquela pessoa. E aí eu vou fazendo, é o que eu sempre faço, todos os meus livros são assim. Eu posso retirar vários contos de dentro dos meus romances, porque eu só sei fazer isso. Olha, Valéria, a gente está chegando bem no finalzinho, a gente tem poucos minutos, mas assim, 2 coisas que eu vou pedir para você. Uma, tem outra pergunta do mesmo Cláudio Trasferetti, que perguntou sobre o 40 dias, que pede para você falar de onde veio a ideia de colocar a boneca Barbie como interlocutora da narradora. Olha, você falar brevemente sobre isso, que depois eu queria que você lesse o conto que você escreveu sobre a pandemia, porque você está escrevendo um romance agora durante a quarentena, mas você já tem um conto curto que é sobre o que vai acontecer depois da quarentena. Daqui a 20 anos. 20 então, anos. Responde para o Cláudio sobre a boneca Barbie no 40 dias, depois lê esse conto para a gente. A Barbie foi o seguinte, é porque eu rabisco muito à mão, o que é uma besteira, porque depois eu não consigo ler o que eu escrevi. E tinha um caderno velho, sabe? Às vezes o pessoal, os meninos da rua, aqui tem uns meninos que moram na rua aqui, cada vez que eles acham um caderno, um livro, eles vêm me dar. Eles acham que eu gosto disso. E um caderno que estava só escrito umas páginas assim, todo meio amarelado, que eles me deram, eu comecei a rabiscar nele e na capa tinha uma Barbie. Então pronto, eu comecei a conversar com a Barbie. Quer dizer, a Alice começa a conversar com a Barbie, porque eu sempre preciso, eu não sou uma pessoa introspectiva, nem sonhadora, nem nada. Eu sou absolutamente curiosa, eu sou para fora, eu espio para tudo, eu sempre fui curiosíssima, isso me mata, porque a essa altura da minha vida eu meto o nariz onde não devo e depois fico com um excesso de trabalho, fico cansada. Então, e pronto, então é isso, assim, é assim que os meus livros, eles se dão a mim, sabe? As histórias se dão a mim. Perfeito. Porque eu olho para fora. Vamos fazer, então, a leitura do seu conto sobre o Sim. Pós-pandemia? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque eu deixei ele aqui no meu... No meu iPad velho. Tá aqui certinho. Achei. Então vamos lá.
É um conto. Eu fiz como epílogo de uma coletânea que os escritores, as escritoras lá de Pará de Minas começaram a fazer, convidando gente de vários lugares, tem gente de fora do Brasil e tudo, de escrever sobre a pandemia, sobre a sua experiência da pandemia. E eu acabei fazendo um que eu disse, olha, o meu deve ser o epílogo, no fim de tudo, fora da coisa. Porque o que me saiu foi o seguinte: a face descoberta. A Lina acorda com aquela conhecida angústia. Sonhou de novo com as vagas imagens da mãe, que ela perdeu aos 2 anos de idade na pandemia de 2020. Despacha logo as crianças para a escola. Esquece a angústia por alguns minutos, enquanto aprecia os corpinhos nus dos 2 filhos, cada dia mais morenos do sol de verão. Hoje, ambos usando um novo par de máscaras que ela se orgulha de ter desenhado. Tão originais. Quando desaparecem pela porta da van escolar, a Lina volta-se para dentro e reencontra a angústia. Busca a chave, abre a gaveta e pega a fotografia. Única prova que lhe restou da existência da mãe. E escapou da destruição de todos os indecentes retratos anteriores à peste. Olha longamente a face descoberta, a sobressair entre o véu de noiva e todos os panos que antes cobriam os corpos. Sente um pouco de vergonha de contemplar assim, longamente, a boca, o nariz e o queixo daquela mulher e achá-los belos. Soa o relógio e ela se lembra do desfile que fará hoje dos novos conjuntos de máscaras e minúsculos tapa-sexos higiênicos. Inaugura uma nova linha e deve parecer segura e confiante frente à sua sócia e às clientes. Tranca a gaveta e corre para banhar-se. Tratar a pele com aquele creme francês que lhe deixa o corpo inteiro admiravelmente aveludado. E, finalmente, vestir-se com sua máscara mais elegante e exclusiva. Pronto. Sensacional, porque, olha... Deu para entender? Deu totalmente. Agora, o interessante é ela olhando para quase uma imagem obscena, a mãe sem máscara na foto do passado, né? Acho que você está sem o... É porque entra uma coisa aqui que eu não sei quem é. É uma imagem indecente, que se tornou indecente. E o resto do corpo... Tudo bem, pode né? Porque as pessoas já estão andando quase sem roupa, né? Já estavam andando quase sem roupa nenhuma e pronto. E defendendo o seu direito de andar pelado se quiser. Tudo bem, aqui em João Pessoa, aqui pertinho, tem uma praia de nudismo. Cara. Só pode entrar pelado, a praia ali Mas sem máscara, não. Agora até que pode entrar pelado, mas tem que entrar de máscara. Perfeito. Tivemos um pequeno olhar aí, olhar para um... Eu não vou poder verificar porque eu não vou durar mais 20 anos, né? Cada dia parece 3 dias, em dezembro vou fazer 80. Você não tem a sua tia, que você falou que está com 90 e poucos? É a mesma coisa. 4, mas eu não tenho... Mas eu acho que a minha genética não é a dela, não. Daqui a 20 anos eu estou te entrevistando de novo, sem pandemia, preferência pessoal. Olha, galera, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a todos pela paciência de me ouvir, a contar as mesmas histórias que eu sempre conto, não sei. Tenho a impressão que eu estou sempre falando a mesma coisa. Não, eu já fiz outros encontros com você e hoje eu aprendi e soube de muita coisa que eu não conhecia sobre a sua trajetória. Foi um grande prazer. 80 anos de história, né?
É muita história. Você vai ter muitos encontros ainda para você me contar e para nós compartilharmos com quem nos assiste. Isso. Então, obrigado a quem nos acompanhou, quem nos seguiu. Foi um grande prazer. Muito obrigado para quem nos mandou perguntas. Agradeço em nome da SP Leituras pela atenção, pelo carinho que seguiram esse encontro com essa grande escritora, que é a Maria Valéria Rezende, que deixou para nós uma definição. Ela não gosta, ela diz sempre que não gosta de fazer teoria literária, falar de questões conceituais, e deixou uma das mais lindas definições de literatura que eu, que sou crítico literário, estudo teoria literária, já ouvi, que é a literatura como arte de especular, cogitar aquilo que pode acontecer, de sublime e de abjeto, né? Isso tá na alma da ficção. Obrigado pela aula de vida e de literatura, Maria Valéria. Obrigada a vocês. Tchau, até a próxima.